na tarde de hoje um tema para discorrer nesta tribuna que tem sido pauta em todos os estados da federação, até porque há bem poucos dias o governo federal e o Ministério da Saúde entenderam da necessidade de aprofundar as discussões a respeito da distribuição geográfica dos médicos neste país. É mais do que natural que eu, como médico de formação, tenha interesse especial pelas questões que afetam os profissionais da saúde no nosso país. Certamente compartilho desta preocupação com os senadores Mozareldo, Moca, Eduardo Amorim, Humberto Costa e Paulo Davi, além de outros parlamentares que têm se mostrado extremamente preocupados com a má distribuição dos profissionais de medicina no território brasileiro. É claro que o cuidado com as questões de saúde não é uma tarefa exclusiva deste grupo ou de alguns parlamentares. Todos nós nos dedicamos de propor e buscar soluções para este desafio. E a saúde é fonte de alguns dos maiores desafios desse país. No entanto, no que diz respeito à formação, à carreira e à distribuição dos médicos no país, tema ao qual dedicarei este pronunciamento, os senadores que passaram pelos bancos das escolas de medicina têm uma visão, digamos assim, de dentro, pois todos nós passamos por muitas das mesmas pelejas dos estudantes, dos internos, dos residentes e dos médicos de hoje. Em outras palavras, senador presidente Collor, por mais que tenhamos registrado os avanços significativos nos últimos anos, os problemas enfrentados pela classe médica ainda são muito graves, que refletem negativamente na qualidade dos serviços de saúde neste país. Há pouco mais de 2 anos, neste mesmo plenário, discursei sobre esta situação. Mencionei, entre outras coisas, a aparente escassez de médico no Brasil. Dizer que não há escassez de médico no país pode provocar algumas reações indignadas. Mas afirmei em 2011, desta mesma tribuna, senador presidente Pedro Táxi, e repito hoje, senhoras e senhores senadores, a escassez de médicos no Brasil é discutível. Não temos poucos médicos no Brasil, senhor presidente. A recomendação da Organização Mundial de Saúde é que haja um médico para cada 1.000 habitantes. No Brasil, segundo o Ministério da Educação, temos 1,8 médicos a cada 1.000 habitantes. Segundo o Conselho Federal de Medicina, esse número é ainda maior, 1,95. É claro, e eu não nego, que quanto mais médicos, melhor, é óbvio. A meta do Plano Nacional de Educação, lançado pela presidente Dilma, em agosto de 2011, em cerimônia em Garanhuns, na Faculdade de Medicina, é alcançar a taxa de 2,5 médicos para cada 1.000 habitantes até 2020. Isso representa aproximadamente um aumento de 4.500 médicos formados a cada ano, além dos que já se formam atualmente. E o número de médicos já vem crescendo a taxas mais elevadas que o crescimento populacional. Para os senhores terem uma ideia, entre 2000 e 2009, por exemplo, o número de médicos cresceu 27%, ao passo que a população brasileira cresceu 13%. Também se pode alegar que países mais desenvolvidos que o nosso apresentem taxas bem acima da recomendação da OMS. Entendo que a busca de crescer acima dessas taxas deve ser o alvo e a meta.
Mas continuo insistindo, senhoras e senhores, o problema não é só o número de médicos em atuação no país. Os nossos problemas são outros. Os nossos problemas são principalmente dois: a distribuição de médicos no território nacional e a qualidade da formação médica no país. O primeiro desses problemas, o da distribuição de médicos, é muito fácil se verificar. Em 2011, eu alertava para a péssima e desigual distribuição de profissionais de saúde por este não menos desigual Brasil. Mais de 1/5 dos municípios brasileiros tinham taxas muito abaixo da recomendação da ONU. Havia municípios no norte do país com um médico responsável para 10 mil habitantes. Não sei em Mato Grosso. A realidade continua exatamente a mesma, senhor presidente. Nada mudou. O estado de São Paulo, com 1/5 da população do país, concentra 1/3 dos médicos. E estamos falando de grandes e melhores profissionais. A cidade de São Paulo tem mais de 4 médicos para cada 1.000 habitantes. Temos, portanto, uma situação grave em que regiões mais carentes e necessitadas são justamente as que contam com menos médicos. As regiões sul e sudeste, as mais ricas do país, concentram mais de 70% dos médicos. No Nordeste, 17%. No Centro-Oeste, 7,5% dos médicos. E no Norte, apenas 4,2% dos médicos brasileiros, senador Randolph. A situação se agrava ainda mais se considerarmos que, mesmo nessas regiões menos privilegiadas, a distribuição reflete a desigualdade do quadro nacional. No Nordeste, por exemplo, os médicos se concentram mais nas capitais e na faixa litorânea, onde há melhor qualidade de vida. O sertão nordestino, as cidades do interior do norte do país, as cidades mais afastadas das capitais do Centro-Oeste, em todos esses lugares, a carência de médicos é alarmante. De uma perspectiva ainda mais local, a desigualdade se repete. Dentro de um mesmo município, senhoras e senhores, nas grandes cidades, os bairros mais carentes têm muito menos médicos à disposição do que os bairros mais ricos. Em outras palavras, a desigualdade da esfera nacional se repete nas regiões estaduais e municipais. As regiões que mais necessitam de assistência médica são justamente as que menos podem contar com essa assistência. Além desta desigual distribuição, temos um problema da formação dos médicos, um outro ponto que quero abordar. Este também é um desafio crônico, para usar a expressão da medicina. Um desafio que se prolonga no tempo e que deve ser enfrentado o quanto antes, para que não alcance níveis que comprometem todo o sistema. No início da semana passada, o canal Globo News veiculou um programa interessantíssimo sobre a carreira médica no Brasil, com ênfase exatamente na questão da formação. E a pergunta básica do sistema Globo News foi exatamente: que tipo de médicos as faculdades de medicina estão formando? Esses médicos são qualificados para prestar assistência à sociedade? Em suma, estamos formando bons médicos? Uma coisa é certa: estamos formando muitos médicos. O número de faculdades de medicina aumentou muito nos últimos anos. Em 92, tínhamos 83 escolas médicas. Hoje, nada menos do que 197. Em 92, 83. Hoje, 197. Em termos mundiais, só perdemos para a Índia, com as suas 272 escolas médicas. Nestas nossas quase 200 faculdades, levam ao mercado anualmente 13 mil novos profissionais, quase 14 mil profissionais, que se unem aos 370 mil em atuação. Ora, vem a questão: esses milhares de novos profissionais nos hospitais, clínicas, consultórios
do país a cada ano, são elas e eles bons médicos e boas médicas? Já verificamos que eles estão muito mal distribuídos. E nem mesmo os médicos que se formam numa região menos favorecida, como a minha, Paraíba, por exemplo, continuam trabalhando nessas regiões. Todos querem ir para São Paulo, para o Rio, para o centro-sul do país, para as capitais ou para o litoral. E geralmente a motivação não é um salário maior, mas pura e simplesmente melhores condições de trabalho, melhores equipamentos, melhores laboratórios, melhor qualidade de vida pessoal e profissional. A qualidade dos médicos que formamos, o que tudo indica, não acompanha o aumento em quantidade. Muitas vezes o problema começa na formação. Boa parte das escolas de medicina não tem a qualidade necessária para fazer essa boa formação. A concorrência acirrada das novas escolas, algumas de competência questionável, afeta a viabilidade de escolas com qualidade e tradição. A falta de qualidade dos cursos se reflete na má formação, que transparece, por sua vez, na falta de qualificação de médicos formandos. No CRM de São Paulo, 54,5% dos candidatos são reprovados na prova para se inscrever na entidade. Cerca de 45% dos médicos brasileiros não têm especialização. É verdade, pelo escasso número de vagas em residência, mas em parte também, muitas vezes, pelas faltas de oportunidades. Como mudar esse quadro? Como formar mais médicos sem comprometer a qualidade desta formação? Como melhor distribuir tantos médicos que já atuam no país, quanto os milhares de novos médicos que chegam anualmente ao mercado? O ministro Mercadante aponta alguns caminhos, como propostas de deixar a cargo do governo a definição sobre os locais dos novos cursos onde serão abertos, de punir com mais rigor os cursos que vão mal nas avaliações periódicas nas instituições de ensino superior. E todas essas intenções louvo desta tribuna. Finalmente, senhor presidente, passo a falar de uma perspectiva de solução que tenho discutido e trago. O ofício que recebi no último dia 6 de fevereiro, do presidente Roberto Luiz Dávila, hipotecando solidariedade e apoio do Conselho Federal de Medicina, a nossa iniciativa, a iniciativa da emenda à Constituição número 34 de 2011, que cria a carreira de médico no âmbito do SUS, nos níveis federal, estadual, distrital e municipal. Essa proposta de emenda constitucional da criação da carreira de médico de Estado, para mim, como profissional da área, é o início de um processo de valorização integral do médico e da médica nesse país. O acesso se daria por concurso público e a distribuição das vagas pelo território nacional obedecia a critérios de necessidade e escassez de profissionais nas diversas regiões do país, o que contribuiria certamente para diminuir as tremendas desigualdades que flagelam a saúde pública brasileira. A proposição já recebeu manifestações de apoio do governo federal e tem um relatório favorável do senador Mozarildo Cavalcante, companheiro e colega profissional da medicina. Relator da matéria na Comissão de Constituição e Justiça desde julho de 2011. E tudo indica que este, com apoio de todas as entidades, de associações, de profissionais da área, este é o momento certo para a sua tramitação, para que essa tramitação volte a avançar. Um outro trabalho que quero registrar como de extrema importância e motivadora de um pronunciamento, agora há pouco pelo eminente senador Paulo Paim, na defesa da desburocratização da validação de diplomas emitidos no exterior.
o senador sugeriu a criação de um mecanismo de reconhecimento mútuo para simplificar a capacidade de análise dos títulos e aproximar os sistemas educacionais no âmbito do Mercosul. Na área médica, onde esse assunto é amplamente discutido, meu queridíssimo e competente senador Paulo Paim, esta proposta de emenda constitucional é território, é fórum competente para ações, opiniões e ideias dessa natureza, que certamente serão debatidas pelos profissionais ligados à área e pelo governo através do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação. É, senhoras e senhores, um momento de profunda reflexão. O governo aponta para enfrentar o desafio da desigual distribuição dos médicos no país. Os prefeitos reunidos recentemente com a presidente Dilma Rousseff apelaram, inclusive, pela internacionalização, senador Collor, dos profissionais. Uma tarefa dificílima dentro da malha legal que nos aponta. Mas prefeitos, e certamente nas Alagoas acontece, estão se sentindo absolutamente fragilizados, porque o plano mais ousado de distribuição da saúde pública sem a hospitalização é o programa Saúde da Família. E esse programa está se comprometendo por conta da ausência de profissionais médicos a serem contratados. Os prefeitos vieram e pediram à presidente Dilma que imediatamente, porque já haviam estudos no Ministério da Saúde e no Ministério da Educação, que se avançasse com ações efetivas para mudar este panorama. E o que eu trouxe aqui em números, com testemunhos estatísticos, que não nos falta médico. Nós temos carência, falência na distribuição espacial desses médicos. Regiões do norte, centro-oeste e nordeste deste país, que já vivem as dificuldades climáticas, regionais, econômicas, sofrem porque profissionais têm profunda instabilidade de se firmar nestes territórios. E a proposta de emenda constitucional que faço, ela serve como o avançar de um processo de discussão no Congresso Nacional. Porque um Brasil como o nosso, de tamanhas dificuldades e tamanhas diferenças, ela não pode ter uma distribuição espacial concentradora e profundamente injusta. Muito obrigado, senhor presidente.